Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Deus seja louvado por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor para bendizer e exaltar o seu nome. Eu sou o pastor Marlon Moisés e falo aqui com vocês da Assembleia de Deus IEVAD, na Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso, presidida pelo nosso pastor presidente José Rodrigues da Silva. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao canal de nossa igreja. Sempre é um privilégio, um prazer enorme ter você aqui conosco em mais uma manhã, em mais uma escola bíblica dominical, a famosa EBD. Então Deus seja louvado porque chegamos até esse dia de hoje e assim temos a grande oportunidade de louvar e bendizer o nome do Senhor. Um dia especial, hoje, dia 29 de junho, de 2025, a qual nós chegamos hoje ao final de mais um trimestre. Então é sempre uma oportunidade, um privilégio enorme estar com vocês aqui conosco, tá bom? Então que esse domingo seja um domingo abençoadíssimo pela presença de Deus sobre a nossa vida e que nós possamos ter uma aula abençoada. Vamos orar, agradecer a Deus como costume fazemos. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de te servir e te adorar. Obrigado por estar no nosso meio, obrigado por esse dia de hoje. Quero te agradecer pela vida dos nossos ouvintes. Muito obrigado. Tenha a liberdade de falar em nosso meio. Tu és o nosso professor, nos inspira nessa manhã e a ti sempre tributaremos honra, glória e louvores. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos a mais um trimestre. Hoje, domingo, dia 29 de junho, é o encerramento desse trimestre. 3 em 3 meses, o trimestre vira, pois nós trabalhamos com 4 trimestres no ano, então cada trimestre é um tema diferente. Então, hoje é o encerramento. Esse trimestre inteiro nós falamos, vocês lembram, sobre o Verbo se fez carne. É a nossa temática, nosso tema geral do trimestre. Ou seja, nós estamos olhando Jesus sob a ótica do Evangelho joanino. Isso e sobre isso viemos tratando de vários temas a qual serviram para poder aprofundar o nosso conhecimento. Então, assim, foi muito bom, muito proveitoso. Falamos sobre a lição de número 1, você lembra? Falando sobre o verbo que se tornou carne, depois falando sobre o novo nascimento, a verdadeira adoração, Jesus, o pão da vida, a verdade que liberta, o bom pastor, Jesus como a ressurreição e a vida. Falamos sobre uma libertação de humildade, falamos sobre essa lição de humildade que Jesus deixou para nós. Falamos sobre o caminho, a verdade e a vida. Falamos sobre a promessa do Espírito Santo. Falamos sobre a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Falamos na aula passada do julgamento, a ressurreição. E na aula de hoje iremos falar sobre a renovação da esperança. 13 aulas, a qual compõe o nosso trimestre e a qual nós iremos nessa manhã falar, pensar, refletir, meditar, pois chegamos ao final desse trimestre. Deus seja louvado por ter nos ajudado a chegar aqui nesse dia de hoje. Quero sempre lembrar algumas questões. A primeira delas, ative o sininho para que você possa receber as notificações todas as vezes que subir a nossa live. Se inscreva no canal, é muito importante você se inscrever no canal de nossa igreja. Compartilhe o máximo de pessoas possível, grupos, amigos, tá bom? Porque isso você nos ajuda a divulgar cada vez mais e mais a palavra de Deus e nos ajuda a divulgar o canal da igreja. Lembro sempre que o nosso chat está liberado para que você possa participar conosco aqui. Você tem dois viés. A nossa equipe teológica e pedagógica, ela vai te responder por esses dois viés. Seja aí direto pelo chat, pela digitação aqui, respondendo mensagem, mandando um alô, ou aqui mesmo por mim falando com você e você interagindo comigo. Então, por isso que o chat está sempre liberado para que você possa participar da aula. Estamos aqui nesse modelo em EAD, à distância,
nessa nova modalidade. Então, assim, não é porque você está do outro lado da tela que impede de você interagir comigo. A sua participação é muito importante. Então, tenha liberdade de perguntar, interagir, tirar suas dúvidas, botar os seus pontos, fazer os seus comentários, porque isso me ajuda a compreender como que a aula está chegando até você e aí você dinamiza comigo, ok? Lembro sempre que é muito importante o feedback de vocês. Por quê? Como isso aqui nós estamos no ambiente online, eu preciso do feedback. Saber como está chegando o som, como está sabendo a imagem, como está chegando o conteúdo até você, se você está gostando, se não está gostando, se está sendo proveitoso, se não está sendo, se está bem inteligível, se está raso, se está profundo, se está difícil, se está fácil, essas coisas. Então, o feedback de vocês é de suma importância para nosso crescimento e para a melhora atender vocês aqui. Tá bom? Viu que o nosso cenário está diferente hoje, fechando a aula com um cenário diferente, uma modalidade diferente, quebrando um pouquinho aquele ambiente sala de aula, mas ao mesmo tempo deixando aqui esse detalhe. Tudo é feito especialmente para você, para que você possa sentir sempre à vontade e para que você possa ter ânimo sempre sobre a escola dominical. O próximo trimestre está vindo sensacional. Você não pode perder. Aqui em nossa igreja nós temos classe para toda a faixa etária de idade, tá bom? Do berçário à fase adulta. Então você venha para cá com a sua família, venha para cá estar conosco, para que você possa fazer parte e ser inserido em uma das nossas classes. Beleza? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, a nossa última aula, lição de número 13. Renovação da esperança. Lembra que na última aula eu comentei por alto, falando algumas questões com vocês, e dentro dessas questões eu falei que esses temas iriam voltar, porque nós falamos do trajeto que Jesus fez até o seu sepultamento, a sua ressurreição. Acontece depois. Então, dentro desse tema aqui de hoje, vai voltar parte daquilo que eu comentei na aula passada, e eu falei com vocês lá que eu iria tocar nesse assunto aqui. Então, vamos tentar fechar com a cereja do bolo, fechar com chave de ouro a nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Temos um texto áureo, lembro sempre, antes de eu ler o texto áureo, que nós fazemos menção da revista da CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Então, se você tiver a sua revista, você abra a última lição aí comigo, lição de número 13. Se você não tiver com a revista, mas tiver com a Bíblia, você deixa sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar conosco. E se tiver na correria do dia a dia, seus afazeres, trabalhos, suas atividades, por favor, fique, nos ouça, e todas as vezes que você quiser voltar ao canal de nossa igreja, você volte, acompanhe todas essas lições, faça as suas anotações, as suas observações e aprofunde o seu conhecimento teológico. Aprofunde o seu conhecimento a respeito de quem é Deus. Tá bom? Então, vamos embora. Texto áureo, João, capítulo número 20, versículo número 26. Diz o seguinte: E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, e estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Olha a verdade prática, que coisa brilhante. A ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Sensacional a verdade prática. Sensacional. E principalmente ao lado do texto áureo, que diz que depois de 8 dias estavam os discípulos reunidos em um local fechado, uma casa, uma sala, aonde a porta estava fechada. E Tomé estava presente. Tomé, quem é? Um dos discípulos incrédulo. Lembra de Tomé? É aquele que diz: eu só acredito se eu ver. Correto? O texto bíblico diz: Jesus chegou, apareceu no meio dos discípulos e disse, porque o texto bíblico diz que a porta estava fechada. Então Jesus, você vai encontrar algumas explicações dizendo que Jesus atravessou uma parede. Nós não sabemos, porque naquele momento o corpo de Jesus é um corpo transformado. Ele não está preso às leis físicas. Então, com tudo fechado, Jesus aparece.
vou botar entre aspas, como se fosse um fantasma, simplesmente apareceu. E nessa aparição ele diz: paz seja convosco. Que paz é essa? É a paz salvífica, é a paz soteriológica. É quando nós dissemos para os nossos irmãos a paz do Senhor, nós estamos reproduzindo a paz que Jesus nos deu. E qual é a paz que Jesus nos deu? É a paz salvífica. Então, essa paz que Jesus me deu é a mesma paz que eu saúdo os irmãos. Então, por isso que quando eu digo eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, ou quando simplesmente eu falo graça e paz, ou a paz do Senhor, eu estou me referindo à salvação que nos foi ofertada. Então, quando do outro lado você diz amém, assim seja, você está também confirmando essa salvação. Não é à toa que Jesus disse para os discípulos: quando vocês entrarem em alguma casa anunciando o evangelho, de vocês anunciem a paz dentro daquele lá. E se eles não receberem, saindo daquela cidade, sacudir o pó, porque haverá juízo sobre aquele lugar. Então, o que Jesus está dizendo, quando vocês chegarem a alguma casa, vocês ofereçam, vocês ofertem, vocês apresentem a salvação. E como que apresenta a salvação? Através da paz. Que paz é essa? É a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem diferente da paz que é aplicada na ideia do Antigo Testamento, que é usado o termo shalom, para se referir a uma vida em abundância, uma vida de tranquilidade, ausência de guerra, uma vida de bênção, uma vida toda organizada, e por aí se vai. No Novo Testamento, a paz que Jesus oferece, ela excede todo o entendimento. Por que ela excede o entendimento? Porque é uma paz salvífica. Não é à toa que quando nós falamos a paz do Senhor, no grego nós estaríamos usando o termo haris kairene. Então, para estar se referindo à graça e à paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, paralelo a isso, a nossa verdade prática é linda, sensacional, em dizer que a ressurreição de Cristo, tema da aula passada, o que é a ressurreição? É a nossa esperança. A esperança em Cristo é o ápice da vida cristã. Beleza? Simbora. Temos uma leitura bíblica em classe que se encontra no Evangelho de João, capítulo número 19, capítulo 20, versículo 19 e o 20. Depois vamos ler do 24 ao 31. Beleza? Vamos lá. Versículo 19 e 20. Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos do lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Versículo 24 ao 31. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estavam com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: ô Tomé, se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crereis. Eita, Tomé incrédulo! E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe o meu lado. Não seja incrédulo, mas creia somente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Que afirmação lindíssima. Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais,
que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Uau! Sensacional! Que leitura fantástica! Uma leitura deliciosa, fantástica, fantástica, fantástica. Muitos aspectos aqui, mas alguns deles já burilando com vocês aqui, é essa incredulidade, é a fala, primeiro, a fala de Jesus da paz soterológica que ele fala para os seus discípulos, a incredulidade de Tomé, por um lado, quando ele diz, olha, se eu ver, se eu tocar, se eu tenho que ver para crer. Jesus apresenta e fala, rapaz, bem-aventurados que não viram, mas creram. Essa é a nossa esperança. Nós não vimos o nosso Senhor, mas cremos na sua ressurreição. E Tomé solta essa afirmação linda, Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Que afirmação maravilhosa. Mas o versículo 30 e 31, isso aqui é pertencente ao Evangelho de João. Porque é só no Evangelho de João que você encontra isso aqui, característica do Evangelho de João. Lembra, o trimestre inteiro nós estamos falando de coisas que são próprias do Evangelho. Isso aqui é uma delas. O fato do texto dizer que o que Jesus operou na presença dos discípulos tem muito mais sinais, muito mais coisa, mas os livros não comportariam tantos sinais, tantos milagres, tanto prodígio. Agora, olha o dado do 31. Estes, porém, estes o quê? Estes sinais, esses prodígios que estão aqui relatados no Evangelho de João, a qual nós comentamos de forma sistemática esse trimestre inteiro. Estes foram escritos para que creiais. Então, ou seja, de forma canônica, quando foi se organizar o Evangelho de João, eles escolheram de forma seletiva quais os sinais e prodígios que iam entrar no texto para que pudesse servir como memorial sobre a vida de Jesus. Porque o que o nosso Senhor fez foi muito mais coisa, tem muito mais coisa ainda. Porém, os livros não comportariam, não abarcariam toda a vida do nosso Senhor. Isso aqui é sensacional. Quero lembrar que temos 3 objetivos. 3. Número 1, analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova da sua vitória sobre a morte. Número 2, reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza e medo em esperança e alegria. Número 3, fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e suas promessas eternas. Beleza? Temos aí a nossa palavra-chave. Várias palavras-chave. Vocês sabem disso, vocês estão me ouvindo sempre falar que dentro de cada aula nós temos várias palavras-chave. Porém, eu destaco sempre a palavra-chave que a revista ressalta, porém eu vou burilando e tocando em outras palavras-chave. Então, qual é a palavra-chave? Esperança. A nossa esperança está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nos faz aguardar? A chamada parousia. O que é parousia? É a volta do nosso Senhor. Então, o que me faz como cristão aguardar a parousia, o meu Senhor voltar para me buscar? Isso, eu tenho que saber disso. O que me faz aguardar essa esperança? O que me motiva a aguardar isso? Entende? Uma vida eterna, uma vida pós-morte. Ok? Então, a aparição de Jesus perante os discípulos, que transformou um instante de medo e incerteza em uma renovação de fé e felicidade. Podemos usar isso como introdução da nossa aula, que a aparição de Jesus perante seus discípulos transformou um instante, qual instante? A tristeza, a dor, a perda do seu mestre, do seu guia, para ser renovada a sua fé, a sua felicidade, a sua esperança. Assim como os discípulos enfrentaram dúvidas, medos
e incerteza, olha, também nós enfrentaremos semelhante na nossa jornada de fé. Isso é certo. Da mesma forma como Jesus, como os discípulos passaram, nós também iremos passar. A aparição de Jesus após a ressurreição renovou. Renovou também pode ser uma outra palavra-chave, tá bom? A esperança trouxe alegria e fortaleceu a convicção dos discípulos, mesmo em momentos de fraqueza. Essa mesma presença viva de Cristo pode transformar nossas vidas hoje, agora, trazendo esperança renovada e uma fé inabalável. Ok? Então, a nossa esperança está no nosso Senhor. Então, a palavra que define a esperança, ou a palavra que define a fé cristã, é esperança. A ressurreição do nosso Senhor, ela vai simbolizar, olha o símbolo, o ponto culminante da esperança cristã. Tá bom? Então, temos uma temática nessa manhã, que é tratar sobre a renovação da nossa esperança. Temos 3 subtemas, e esses temas estão subdivididos. Nosso primeiro tema, nosso desenvolvimento, a nossa estrutura da aula, se encontra, primeiro, a aparição de Jesus Cristo, usando o termo, primeiro, Pai seja convosco. Segundo, o registro das aparições do ressurreto. E o terceiro, preciosas lições para a nossa vida. Esse é o nosso primeiro desenvolvimento, tá bom? Então vamos lá. Acompanhe. Lembrando sempre, se inscreva no canal de nossa igreja, ative o sininho, compartilhe com o máximo de pessoas possível e nos ajude a divulgar essa aula, o canal de nossa igreja, para que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Tá bom? Vamos lá. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus discípulos, porque na primeira vez que ele apareceu, Dídimo não estava presente, Dídimo, conhecido como Tomé, não estava presente. Então, o assunto que surgiu do texto ao qual nós lemos, diz que quando Jesus apresenta, fala com eles, eles creram. Quando Tomé aparece no cenário e eles contam para Tomé o que aconteceu, Tomé fala, cara, não acredito em nada disso. Só se eu ver, se eu tocar e se eu colocar o dedo. Então, surge o que? Uma segunda aparição de Cristo. Nessa segunda aparição é onde Dídimo está presente, tá bom? Então, é nessa segunda aparição que Jesus resolve se mostrar a homens e a mulheres de forma diferente. Acontecem muitas coisas nesse percurso. O sepulcro continuava vazio. Glória a Deus por isso. E os discípulos ainda meio que receosos diante daquilo que estava acontecendo. Permaneciam escondidos, olhando os transcendentes, aquilo que está do lado de fora, onde estava reunido, portas fechadas, janelas fechadas, eles estavam numa casa, correto? Lembra do que eu falei no início? Uma casa com tudo fechado. Sepulcro vazio, a esperança da ressurreição, mas estavam ainda com medo da perseguição. Por quê? Perderam cabeça, perderam o mestre, perderam o seu guia. E toda a estratégia militar sabe muito bem disso. Quer afetar o corpo do soldado? Afeta o líder. Se você acertar o líder, você consegue deixar o soldado todo desbaratinado, tonto, perdido. Tá bom? Então é isso que os discípulos estão sentindo. Perdido. Porque o seu Senhor estava morto. A sua esperança tinha ido embora. A sua expectativa tinha ido embora. Vamos ver isso com um bom exemplo quando citamos os discípulos de Emaús, o caminho de Emaús. Logo mais à frente eu falo sobre eles. Então, com a morte de Jesus, nesse momento nós temos uma incredulidade, falta de fé, falta de esperança, desânimo, tristeza e muitas outras que você queria colocar ali.
Porque os discípulos estão sentindo isso porque perderam o seu mestre, perderam o seu Senhor. Mas o texto diz que à tarde daquele mesmo dia, Maria Madalena comunicou aos seus discípulos que tinha visto e falado com o ressuscitado. Glória a Deus por isso. Então, Jesus tinha morrido, os discípulos estavam desanimados, uns voltaram a praticar seu serviço antigo, outros estavam querendo abandonar a fé. Mas naquele dia, o terceiro dia, Maria com outras mulheres foram ao sepulcro. Elas tiveram uma experiência sensacional com o ressuscitado. Ela volta de modo eufórica a contar para os discípulos que ela viu e conversou com o Senhor. Eles não acreditam, você sabe da história. Eles não acreditam. Eles se mostravam céticos, incrédulos, tá bom? Quanto à afirmação de Maria Madalena sobre o encontro de Jesus, você vai me perguntar, pastor, por que eles não acreditaram? Existe uma explicação teológica para isso, tá bom? Vamos lá. Qual é a explicação teológica para se falar o porquê que eles não acreditaram? Muito simples. No passado, ou no contexto da época de Jesus, a mulher ou as mulheres e a criança, as crianças, não tinham peso testemunhal, ou seja, peso de testemunha, valor de testemunha só homem. Era o contexto da época. Irmãs, me perdoa, contexto da época. Então, se a mulher, naquela época, a sua fala não tinha peso testemunhal quanto às crianças, então ela chegar e contar que Jesus ressuscitou, é normal eles não acreditarem por causa dessa questão. Segundo, se eles eram próximos de Jesus, por que ele não apareceu para mim primeiro e depois para você? Percebe? Aquela superioridade, machismo do homem para com a mulher. É assim que era a forma de se pensar. Não é à toa, vou abrir um parênteses aqui para você, para te dar essa mesma explicação e te informar de forma bem clara. Se você pegar o capítulo de número 15 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é o texto ou o capítulo que vai tratar a ressurreição, você vai perceber que o texto está dizendo, capítulo 15, 1 aos Coríntios, que Cristo, quando ressuscitou, foi visto primeiro pelos 12 e por Pedro, e depois pela uma multidão de 500 pessoas. Pergunta que eu te faço. Por que Paulo, não citou as mulheres, que Cristo foi visto primeiro pelas mulheres? Porque Paulo também vive o mesmo contexto. Se ele coloca que no texto, na carta da ressurreição, diz que as mulheres que viram primeiro Cristo, tira o peso de testemunha. Ou seja, a falar da ressurreição não teria tanto peso. Então o que ele faz? Ele omite as mulheres, colocando ela no grupo de pessoas de 500 pessoas e coloca como primeiro, quem? Os homens, que é Pedro e os 12. Então isso dá peso à carta, isso dá peso ao testemunho. Então quando ele fala da ressurreição e alguém questiona, ele fala, mas Jesus foi visto por Pedro e pelos outros discípulos. E depois por uma multidão de aproximadamente 500 pessoas. Então ele vai dar peso, vai dar ênfase ao testemunho. Fecho parênteses. Não é à toa que é em Jesus, ou através de Jesus, que nós vemos grande multidão de mulheres e muitas crianças. E Jesus dizendo, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Por que Jesus está falando isso? Porque naquela sociedade, como a criança não tem peso de testemunha, não tem muito valor. Me permita colocar esse valor entre aspas, tá? No mesmo caso da mulher. Então Jesus está dizendo, olha, se a sociedade despreza eles, no meu reino, eles têm valor. Então saiba de uma coisa, minhas irmãs, se tem uma religião no mundo que mais valorizou a mulher, é o cristianismo. E sabe por quê? Por causa do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Ele valorizou vocês, mulheres. Tá bom? Vamos lá, simbora para nossa aula. Depois desses dias, após ter recebido o Espírito Santo, lembra lá retrasada, falamos do Consolador, quando os discípulos continuavam escondidos às portas, trancadas, Jesus tinha soprado sobre eles o Espírito Santo e falou: vocês vão receber, mas mesmo assim não era o suficiente. Jesus teve que usar essa expressão, paz seja convosco. É basicamente Jesus estivesse animando eles, falando: gente, ó, presta atenção numa coisa, a salvação foi ofertada a vocês pelo meu sacrifício. Então, lembre da salvação. Isso aqui é muito curioso, irmãos, porque quando Jesus fala, paz seja convosco, parece que Jesus está dizendo o seguinte: se você estiver desanimado, quando você estiver triste, quando você estiver pensando em parar, quando você estiver pensando em largar a fé, abandonar tudo, lembre da salvação. Lembre do que te foi ofertado. Lembre do que foi te entregue. Lembre do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Isso será combustível para você continuar anunciando as boas novas de salvação. Esse registro da aparição de Jesus como ressurreto, algumas questões são curiosas. Essa ressurreição e a ascensão ao Pai. Vemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, quando ele é aceso aos céus, elevado às alturas, tá? Então essa ascensão ao Pai, nesse período mais ou menos de 40 dias, perto da festa da Páscoa, lembra? O capítulo número 1 de Atos dos Apóstolos, quase 50 dias ali se cumpriu o dia da Páscoa. Então, Jesus aparece aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. Eu vou citá-las para vocês. Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões, narrado nos evangelhos. Primeira, número 1, Maria Madalena junto ao túmulo vazio. Número 2, seguiram-se as mulheres que tornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Número 3, depois foi a vez de Pedro. Número 4, e ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer. Jesus também se revelou aos seus. Número 5, discípulos reunidos numa casa em Jerusalém quando Tomé não estava presente. Número 6, posteriormente na presença de Tomé. Número 7, a aparição dos 7 discípulos junto ao mar da Galileia. 8ª aparição. Depois fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores. 9, dirigiu-se ainda a Tiago e ao seu irmão. E 10, manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Então, acabei de citar para você 10 aparições de Jesus. Claro que eu não estou me referindo ao Evangelho de João só. Eu estou me referindo aos evangelhos de forma geral. Ok? Então, essas aparições, se você quiser fazer uma cata-cata ali, ou de forma sistemática, para ver onde Jesus apareceu para falar com seus discípulos, eu citei essas 10, tá bom? Para você. Então, quais são as preciosas lições que podemos tirar dessas questões? A primeira lição é, número 1, a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da nossa fé em Cristo. Ou seja, a ressurreição de Cristo é o ponto alto da nossa esperança. Número 2, a ressurreição é um fato inquestionável. Por quê? Por causa das testemunhas, que fortalece a certeza e a alegria de saber que Ele está vivo. Terceiro ponto de esperança. A renovação da esperança é a próxima ressurreição dos mortos em Cristo. Qual é a esperança do cristão? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, 15 e 16.
Os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados. Encontraremos com o Senhor nos ares, na eternidade. Pastor, como que é isso? Simples. Se Jesus voltar agora, eu que não experimentei a morte, o meu corpo vai ser transformado. Depois que os que morreram em Cristo irão ressuscitar primeiro. E depois eu, com esse corpo aqui, será transformado em um corpo incorruptível, um corpo que vai estar ali para servi-lo por toda a eternidade. Sinopse dessa primeira questão. Resumão. A aparição de Jesus Cristo aos discípulos representa o ponto culminante da nossa fé e fortalece a nossa convicção de que Ele está vivo. Beleza? Segundo desenvolvimento. A aparição de Jesus, esperança e plena alegria. O medo deu lugar à esperança, a tristeza deu lugar à alegria e a esperança e a alegria são os nossos subtemas. Então vamos lá. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, conseguinte, a desesperança surgiram aonde? No coração do discípulo. Lembra? Já estou vindo comentando isso com vocês. Dois dos discípulos, no caminho de Emaús, você vai lembrar, Lucas capítulo 24, estão caminhando, cabisbaixo, conversando com o outro, conversa vai, conversa vem, e não percebe que alguém se apresenta diante deles e pergunta: rapaz, vocês estão tristes por quê? O que está acontecendo? E eles contam para aquela pessoa, sem saber que é Jesus, o que tinha acontecido. E fala assim: cara, você não ficou sabendo? Tu é o único que está em Jerusalém e não sabe de nada? Mataram o Senhor, mataram Jesus, mataram o nosso mestre. E depois de eles contarem tudo, Jesus está ok, estou indo embora. Eles falam: não é tarde, não vá, fica conosco. Oh, aleluia. E Jesus resolveu ficar com eles. E o texto bíblico diz que quando eles se reuniram para comer, Jesus deu graça. E quando ele deu graça, pegou o pão e deu graça, o partiu. Os seus olhos abriram. E eles disseram: ué, é o nosso Senhor. Por isso que quando ele falava conosco, o nosso coração ardia. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém caminhando para desistir do ministério, alguém caminhando para desistir da vida pública, do anúncio do evangelho, alguém caminhando, desanimado, pensando em abandonar tudo, Jesus resolve aparecer e animar. Ter uma palavra para queimar, para incendiar o coração. Nessa manhã, meu irmão, essa palavra de hoje de esperança é para acender no seu coração a chama do avivamento. É para acender no seu coração a chama ministerial. E se você tiver cabisbaixo, desanimado, triste, pensando em parar, receba em nome de Jesus o renovo e a esperança e deixe o Espírito Santo te colocar de pé para você continuar caminhando e perseverando até o fim da sua jornada. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus se revelou a eles, os seus rostos transformaram imediatamente. A tristeza se tornou em alegria. A esperança substituiu o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, o nosso Cristo, a nossa esperança está neutralizando medo, está neutralizando angústia, está neutralizando qualquer força do mal e te fortalecendo, trazendo esperança e alegria nele, porque ele é o ressuscitado. Ele é que nos dá a esperança. E se é ele que nos dá e nós temos esperança nele, fortalecemos a nossa fé e caminhamos juntos para a eternidade. Quando se apresentou aos discípulos, lhe trouxe a paz soterológica. João 20:20. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor.
Então, quando alguém te dá a paz do Senhor, você já tem que ter na sua mente. Quando o pastor chegou e falou, paz do Senhor, irmão, o que você tem na mente? A minha salvação. E quando você tem na mente a tua salvação, quando a paz de Cristo, que excede o entendimento, automaticamente você tem que produzir em você o quê? Uma alegria. E essa alegria é o combustível da tua fé cristológica. Pastor, o que é fé cristológica? É a fé que não depende das circunstâncias. Você continua firme, perseverando, sem sair, sem largar, sem desanimar, mas crendo que a sua esperança está nele, no autor e consumador da nossa fé. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminar a tristeza dos discípulos e encher os seus corações de muita alegria. É isso que o texto narra para a gente. A presença do Senhor expulsa a tristeza e traz alegria. Então, quando faltar, meu amigo, alegria, quando faltar esse gozo, lembre da sua salvação dada pelo nosso Senhor, que ela será combustível para a sua caminhada de fé, tá bom? Guarda o que eu vou dizer, olha, estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. É isso. É isso. Poderíamos encerrar a aula aqui agora com isso. Vou ler de novo. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria. Onde, mesmo nas situações mais difíceis, nós conseguimos manter a nossa esperança, a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Tá bom? Por que isso, pastor? Porque a esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que nós iremos encontrar em todo o Novo Testamento, em toda a fé cristã, em toda a vivência. Não é à toa que 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, Paulo se refere à virtude da esperança junto com a fé e o amor. A esperança também, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é um fruto do Espírito. Então, tanto a esperança quanto a alegria, quanto a presença da manifestação de Jesus aos seus discípulos, o que nós temos? Que se cremos no Cristo que venceu a morte, essas duas virtudes devem ser evidentes na nossa vida com Ele. Quais as virtudes? Alegria e esperança. Mas isso para os que creem. Você lembra que nós estamos falando isso o trimestre inteiro sobre essa questão de crer? Não é só questão de fé, é muito mais do que o momento, é uma vida de caminhada. Lembra que uma das palavras ou um dos verbos que nós usamos no Evangelho de João, e eu disse que isso serve como chave hermenêutica, é permanecer. Então, ou seja, quem permanece firme, sólido no Senhor, vem a luta, vem dificuldade, vem perseguição, vem vento, vem tempestade, vem fome, vem perigo, vem nudez, vem espada, vem um monte de coisa, mas você está alicerçado no Senhor. Tem um texto, eu particularmente gosto muito desse texto, que é o texto de Romanos, capítulo número 8, versículo 31 em diante. É um texto clássico que diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Olha o 34.
É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. O que nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha o 37. E em todas essas coisas, que coisas? Essa que ele disse antes. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Olha o que ele diz, 38. Porque eu, Paulo, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem potestade, nem o porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sensacional. Sensacional, sensacional. É um texto brilhante. A certeza da sua fé cristológica e a sua esperança de que nada, nada, nada pode separar ele da presença do Eterno. Que esperança sensacional, irmãos. Que esperança maravilhosa. Não é à toa que na primeira carta de Paulo, ou melhor, quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo disse que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Paulo estava preso em Roma, terceira viagem missionária, já esperando o momento da sua morte. Os irmãos de Roma preocupados com Paulo. E ele diz, ops, não se preocupa comigo. Aquele que me chamou, que está comigo desde o início, é fiel para terminar essa jornada comigo. Não desanima, não. É alguém que está preso, mas dando palavra de ânimo para quem está solto e falando, cara, não desista, não desista, continue, continue e continue. Então isso é lindo demais. É uma fé soterológica sendo manifestada na esperança. Qual esperança? A vida eterna. Lembra do que Paulo disse? Olha, se eu morrer aqui agora, é ganho, é lucro. Mas se eu viver, também é lucro. Tanto faz se eu vou morrer ou se eu vou viver. Morrer ou viver, que eu faça para o Senhor. Brilhante isso. Irmãos, isso é brilhante. Brilhante. É uma fé extraordinária. Brilhante isso. Que confiança. Que certeza de que se ele morrer agora, ele vai estar com o Senhor na eternidade. Por isso que nós deveríamos pensar um pouco mais teologicamente nessa expressão paz do Senhor. Por quê? Vivemos ou se tem anunciado um evangelho barato. Esse evangelho barato se prepara uma igreja para viver aqui na terra. E Paulo disse aos Coríntios que quem espera em Cristo somente aqui é o mais miserável de todos os homens. Então se anuncia uma teologia barata, um evangelho barato, com palavras persuasivas, coachianos, anunciando o evangelho, seja na boca de líderes ou liderados, um evangelho que você só ganha, só ganha, só ganha, não perde nada, não renuncia a nada, você vive uma alegria momentânea e esquece que você vive aqui aguardando a eternidade, aguardando o que há por vir. Irmãos, guarda uma coisa, tá bom? Guarda o que eu vou dizer para vocês, em nome de Jesus. Se a igreja perder a sua esperança escatológica, a sua esperança futura, ela perdeu a sua essência como igreja. Se como igreja perdemos a nossa esperança futura, perdemos essencialmente a nossa essência do que é ser igreja. Porque estamos aqui, mas aguardamos ir para lá. Enquanto não chegamos lá,
vivemos aqui a eternidade. Presente, futura. Futura, presente. Falei sobre isso com vocês na lição de número 4. Lembra? Na verdadeira adoração, na mulher samaritana, o capítulo número 4 do Evangelho de João. Vocês lembram disso? Que Jesus se apresenta e fala: ó, a hora vem e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A hora vem, futura, porque não chegou. A hora é, presente, é agora. E verdadeiros adoradores. Como encaixar verdadeiro adorador no que está futuro e no que está vindo? Porque ser um adorador é um estilo de vida. Você adora aqui, aguardando chegar lá. A sua esperança de chegar lá te motiva você a adorar aqui, no presente. Tá bom? Olha a aula voltando aí novamente. Sinopse dessa nossa segunda parte. A aparição de Jesus transformou o medo em esperança e a tristeza em plena alegria, renovando os corações dos discípulos. Tá bom? Nosso chat aí sempre liberado. Interage conosco, participe, mande seu alô para cá, fale conosco. Sempre é um prazer imenso ter você aqui. Deus te abençoe poderosamente. E essa aula de hoje está maravilhosa, fechando, né, caminhando para o fechamento do trimestre com a esperança. Esperança. Terceiro subtema do nosso desenvolvimento é a aparição de Jesus, convicção fortalecida, as dúvidas dissipadas, fortalecimento da fé, fortalecimento da esperança. Tudo isso está girando em torno da esperança, expectativa do que há por vir, daquilo que o Senhor preparou para os que permanecerem fiéis ao nosso Senhor. Então vamos lá. O episódio da incerteza de Tomé, a qual eu li para vocês, revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Por quê? Quando as coisas ficam pretas, ficam difíceis, quando Jesus sai de cena, a incredulidade, olha lá, bate na porta. Então, ou seja, quando o mar é revolto, quando o vento é forte, quando a escassez chega, é normal como seres humanos nos mostrarmos incrédulos. Porém, o nosso Senhor quer que confiamos nele, ao ponto da nossa incredulidade não sufocar a nossa confiança em nosso Senhor. Tomé revelou-se que era um cético em relação à ressurreição. Por quê? Porque ele diz: eu só vendo, só tocando, só apalpando é que eu vou ter certeza que ele está vivo. No entanto, quando teve a oportunidade de tocar o Senhor, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. Olha o que eu vou dizer. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida dos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Então vamos lá. Quando a incredulidade bateu, Jesus se manifestou para fortalecer a fé, a confiança que eles tinham nele. Então pega isso aqui, meu irmão. Quando as coisas ficarem pretas, quando as coisas ficarem difíceis, quando a escassez bater na sua porta, o nosso Salvador sempre, sempre vai se manifestar para fortalecer a tua fé. Glória a Deus. Então, nessa manhã, está na luta, está na dificuldade, está na prova, está na escassez, está na perseguição, receba fortalecimento do Senhor, receba a graça do Senhor, receba ânimo do Senhor, receba uma palavra do Senhor, receba a força do Senhor e em nome de Jesus receba renovo da parte do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, que Ele fortaleça a sua fé nessa manhã e você se levante com ousadia, com coragem para anunciar o Evangelho do
Cristo ressuscitado. Bendito seja o nosso Senhor. Tomé, agora, depois desse baque que ele teve com Cristo, depois dessa que Cristo aparece a ele diz a expressão maravilhosa, uma confissão de fé sensacional. Senhor meu e Deus meu. Olha o que ele disse. Senhor meu, Deus meu, pessoalidade, intimidade, comunhão, relacionamento. Alguém que não cria passou a crer ao ponto de ter um relacionamento estreito. Deus meu, Senhor meu, intimidade. Qual é a lição que eu aprendo, pastor? É que no meio da incredulidade, no meio da dificuldade, no meio da escassez, no meio da situação mais caótica, o nosso Senhor quer ter intimidade com você. O que a incredulidade quer fazer? Te atrapalhar a ter uma intimidade mais intensa e mais profunda com o nosso Senhor. Então não permita, meu irmão, de maneira nenhuma a tristeza, a incredulidade, a angústia, a perseguição roubar ou destruir a sua intimidade com o Senhor. Meu Deus, tremendo, né? Meu Deus. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Isso aqui, ó, vou ler de novo. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar. A partir do momento que você tem um encontro com Cristo, você não duvida mais. Então, qual é a questão de Tomé? A partir do momento que ele teve um encontro com o ressuscitado, nunca mais ele duvidou. Então, o que de repente está fazendo você não continuar duvidando é a falta de um encontro com ele. E quando eu falo de encontro, eu falo de intimidade, relacionamento. Então, nessa manhã, meu irmão, em nome de Jesus, final de trimestre, o nosso Senhor está nos convidando a ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Para quê? Para que nesse encontro, nessa intimidade, toda dúvida, toda desconfiança, toda tribulação caia por terra em nome de Jesus. Então, me permita algo, uma palavra pastoral nessa manhã para a sua vida. Se permita ter um encontro com o ressurreto. Se permita ter um encontro com o ressurreto. Se permita ter um encontro com o ressurreto, porque ele vai mudar a tua ótica. Ele vai mudar a tua forma de enxergar para te levar para uma intimidade a qual você nunca foi, nunca chegou. Além de proporcionar alegria, convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. É, futuro? Como assim, pastor? A promessa de que um dia os mortos ressuscitarão. Futuro. Expectativa futura. Já falei isso para vocês. Futura. Ressuscitarão e receberão um corpo glorificado, baseia-se na ressurreição e glorificação do nosso Senhor. Irmãos, a nossa esperança está na ressurreição. Se morremos em Cristo, um dia ressuscitaremos. E se não morremos, um dia seremos arrebatados e encontraremos com o nosso Senhor na eternidade. Fechamos esse trimestre tendo esperança de que um dia nos encontraremos na eternidade. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Vou abrir um parêntese para você, para fechar nossa aula. O Evangelho de João é o único que quando Jesus está na cruz, lembra, com os braços abertos lá, o soldado pega uma lança e crava na sua costela, do seu lado direito. Lembra?
O Evangelho de João é o único que narra isso. E o porquê, pastor? Lembra das primeiras aulas que eu falei sobre uma forte influência veterotestamentária dentro do Evangelho de João? Lembra que eu falei isso? Muito bem. Então tá aqui um bônus para encerrarmos o nosso trimestre com chave de ouro. O que está acontecendo ali naquele momento, quando você olha João narrando que Cristo está na cruz e o ladrão fere a sua costela, e do seu lado direito sai água e sai sangue, simbolizando um novo nascimento. Nascer da água do Espírito. Lembra do diácono Nicodemos? Uma criança para ser gerada, quando a mãe está para gerar à luz uma criança, tem sangue e água e sangue, a bolsa se rompendo e o sangue. Então, do mesmo lado que para uma mulher gerar uma criança, ela precisa perder água e sangue para que a criança possa ver o mundo, da mesma forma, os que permanecem em Cristo são os que nasceram de novo, nasceram da água e do sangue, porque nasceram do Senhor. Então, quem é a figura do cristão no Evangelho de João? É aquele que nasceu dele, e nasceu dele, experimentou um novo nascimento. Segunda característica que acontece ali, isso de forma teológica, no Evangelho de João, chamamos de teologia nupcial ou teologia do casamento. Por quê, pastor? Eu vou te explicar. Da mesma forma que o Evangelho de João está narrando que do lado direito o soldado feriu a costela de Jesus, ele está se remetendo, um eco veterotestamentário da obra do Gênesis. Pastor, o que uma coisa tem a ver com a outra? A ideia teológica do Gênesis está sendo ecoada nesse momento agora no último capítulo de João. Por quê? Você lembra que quando Deus fez Adão cair no sono, lembra? E o texto bíblico diz, e da sua costela ele tirou e fez a sua mulher. Quando ele acorda do sono, Deus disse, essa aí é osso do seu osso. Ela se chamará varoa, porque ela veio do varão. Muito bem. Quem é Eva? Mulher de Adão. Quem é Adão? Marido de Eva. Então, quando nós lemos esse texto no Evangelho de João e vemos que o ladrão fere a sua costela do seu lado, o texto está fazendo nós nos lembrarmos que da mesma forma que de Adão saiu Eva, da mesma forma a igreja, como uma nova Eva, está saindo de Cristo, que é o novo Adão. Paulo fala isso em 1 Coríntios, que ele é o segundo, que o primeiro Adão falhou, mas o segundo não. Então, quem é esse Cristo ali no Evangelho joanino? É o novo Adão que está saindo, e que está saindo dele, a nova Eva, é a igreja. Porque a igreja é osso do osso de Cristo. Ela pertence ao Cristo. Ela saiu dele e é dele para sempre. É por isso que na teologia nupcial nós vemos o noivo, que é o Cristo, aguardando a sua noiva. E quem é a igreja? A noiva de Cristo. E qual é a esperança? As núpcias, o casamento, a qual um dia nós iremos encontrar com ele por toda a eternidade. Glória a Deus por isso. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é teologia joanina. Fechamos o nosso trimestre com mais um bônus sobre a teologia joanina. Como eu tenho brincado com vocês, só por isso já valeu a aula. Ou seja, valeu o trimestre inteiro. Deus abençoe a vida de vocês. Quero fechar citando a nossa terceira sinopse, que é a aparição de Jesus dissipou as dúvidas, fortaleceu a fé e renovou a esperança dos discípulos. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Obrigado. Deus te abençoe poderosamente. Obrigado pelo trimestre.
Obrigado pela confiança, obrigado pela presença. Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Espero que esse trimestre tenha sido muito rico de detalhes para a sua vida. Tenha fortalecido a sua fé, a tua esperança no Senhor Jesus. Como sempre peço, se for possível, deixe seu comentário, deixe seu like, nos dê um feedback do que você achou do trimestre, do que você achou da aula. Precisamos ter um retorno para saber como que está até você. Fale conosco, tá bom? Sempre é muito bom ouvir o que você tem a nos dizer. Obrigado por esse trimestre. No próximo domingo iniciaremos um novo ciclo. Coisa boa está chegando por aí. Não saia daqui, nos acompanhe, nos ajude sempre a divulgar. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe, porque você nos ajuda a divulgar o canal da igreja, tá bom? Deus te abençoe poderosamente, que esse trimestre possa ficar guardado no seu coração de forma extraordinária, tá bom? Tenha um domingo abençoado, obrigado pelas participações, que Deus abençoe sua vida poderosamente. E vamos juntos nessa nossa caminhada, tá bom? Obrigado pela confiança. Vamos orar e agradecer a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor, obrigado. Te damos graça pela esperança, te agradecemos e louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Deus, que o Senhor continue abençoando a vida de cada ouvinte, a vida de cada irmão aqui presente. Obrigado pela esperança da salvação. Obrigado, obrigado, obrigado. Te damos graça por esse trimestre. Continue iluminando nossos pensamentos e sempre tributaremos a Ti glória, honra e louvores. Obrigado por tudo. Abençoa cada vida, a cada lar. Nos dê um domingo abençoado na Sua presença, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.